Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre cura, a verdadeira cura. Nós sabemos que a verdadeira cura vem do Senhor. Não há cura longe de Deus, não há cura fora de Jesus. Por isso que ele disse a mim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas nós vamos usar como texto base hoje a história de Naamã, comandante do rei da Síria, que tinha lepra, uma história bem conhecida da maioria de nós, e ele soube através de uma escrava, uma jovem que ajudava nos serviços domésticos da casa dele, que havia um profeta em Israel. Então ele foi, conversou com o rei da Síria pegou presentes, mandou uma caravana com ele e mandou uma carta para o rei de Israel, pedindo que ele curasse a Naamã, o comandante do seu exército. E ele ficou desesperado, rasgou as vestes, porque disse: eu não sou Deus, acaso está em mim o poder de trazer a vida ou da morte, de curar um leproso? E isso chegou aos ouvidos de Eliseu. E Eliseu disse: olha, manda ele vir aqui, porque ele precisa saber, as pessoas precisam saber que em Israel há um Deus e um verdadeiro profeta. De forma que Naamã foi, e quando chegou lá, não foi nem recebido por Eliseu. Eliseu apenas mandou dizer que ele se lavasse no rio e ele estaria curado. E o texto diz o seguinte: Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. E aqui eu queria fazer pelo menos 2 comentários. O primeiro é que antes de Naamã ser curado por Deus de sua lepra, Naamã precisava ser curado do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade. Algo muito comum para um homem que era comandante de um exército e que tinha dado tantas vitórias para o seu rei. Mais interessante que mesmo ele numa condição de necessitado, de doente, ele não percebia isso. E o orgulho via à tona. E ele se chateou porque Eliseu não saiu para falar com ele. E apenas mandou um recado. E eu me lembro da história de uma pessoa, um grupo de pessoas que estavam no aeroporto e o voo atrasou, foi cancelado e as pessoas tinham que ir para hotel, outras coisas desse tipo, pegar outro voo mais tarde. E tinha um senhor lá que estava muito brabo e ele dizia: olha, com a moça que estava atendendo com a maior calma, explicando para as pessoas: você sabe quem sou eu? E ela olhou para ele no meio da multidão, daquelas pessoas, e disse: olha, veja se ele está precisando de alguma coisa, porque ele não sabe quem é ele. Ele esqueceu o nome dele, ele deve estar precisando de ajuda. E assim é o que Naamã fez. Ele sabe quem sou eu, nem saiu para me atender. Mas na realidade, queridos, quem somos nós? Precisamos entender que somos necessitados, que precisamos e carecemos da graça, do amor e do cuidado do Senhor. Nós não somos nada. Nossos títulos, nossa capacidade intelectual e tudo mais que a gente imaginar, nosso dinheiro, isso não tem valor. O que tem valor é nós nos humilharmos diante da presença do Senhor. E é isso que ele queria que Naamã fizesse. Antes de tratar de uma doença que era visível para todos, Deus queria tratar com Naamã aquilo que estava lá dentro, que só ele sabia, e o próprio Deus. E aí, interessante é que ele diz como imaginava que o profeta deveria fazer, como é que seria a atitude do profeta. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus, nós pedimos cura a Deus, seja na área física, emocional, psicológica, psiquiátrica, mental, seja em que área for, e a gente quer dizer a Deus como fazer. E na verdade, queridos, Deus sempre nos surpreende. E ele age da forma que a gente menos imagina. Então que a nossa oração, ao pedir cura,
é que a gente tenha discernimento para entender aquilo que ele está falando. Discernimento para saber o que fazer e com humildade ir lá e fazer, que foi o que Naamã acabou fazendo e viu que foi curado. Quando ele obedeceu, ele foi curado. Então nós precisamos pedir a Deus sensibilidade e discernimento, entender o que ele está falando e obedecer, e ele vai nos curar. É bem verdade que nem todos são curados. Alguns vão ter que conviver o resto de suas vidas com determinadas doenças ou patologias, seja ela em que nível, em que área e esfera for da sua vida ou da minha vida. Mas isso não deixa de ser e de ter o cuidado de Deus, porque ele está nos dando condição de conviver com aquilo. Mas há outras pessoas que adoecem e que, por mais que tenham fé, que clamem, que orem, que peçam, que implorem, que se humilhem, Deus não cura. E nós não sabemos por quê. Uma coisa nós temos como certa, não foi falta de fé. Mas ele não cura. E não cura porque ele tem os seus propósitos. E mesmo essas pessoas que pensem que não estão recebendo a cura, aquela que ela deseja, a cura da lepra, né? Deus está querendo tratar com você, querido, e tratar questões muito mais profundas, para que quando você se encontre com Ele na glória, você possa alegrar-se eternamente e receber o seu galardão. Porque o Senhor cuida de cada um de nós, tanto daqueles que Ele cura, como daqueles que vão conviver com determinadas enfermidades, como daqueles que não vão sobreviver. Mas todos, se há uma atitude de dependência de Deus, de se humilhar diante da poderosa mão dEle e de clamar a Ele e depender, você vai sentir a presença dEle, o cuidado dEle. E isso faz toda a diferença. É aquela paz que excede todo entendimento. É exatamente essa que você vai sentir, que eu vou sentir. Basta que a gente confie, basta que a gente se entregue, basta que a gente acredite. Que isso possa edificar seu coração e o meu, e que nós possamos ser dependentes do Senhor, sempre.